Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Rubens Carlos e nesta oportunidade aqui quero falar do tema o corpo de Cristo, tendo por título o que nele estava gerado. A citação em Evangelho de São Mateus, a leitura, a geração e nascimento de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18, da tradução ARA. A doutrina da encarnação é o epicentro do mistério da redenção humana. Ao proclamar que o que nela estava gerado proveio de uma ação direta e sobrenatural do Espírito Santo. As Escrituras blindam a pureza do Salvador e nos convidam a prescrutar as profundezas da exegese e da história. Este sermão propõe uma análise profunda da natureza do corpo de Cristo, transitando pela hermenêutica das Escrituras nos dois testamentos, examinando as realidades demográficas e geopolítica da época de Jesus em confronto com a atualidade e dialogando com as vozes patrísticas contemporâneas e a singular perspectiva do líder anabatista Menos Simons. Para nós termos uma boa hermenêutica e exegese, vamos desenvolver também aqui os fatos históricos. Para compreender a magnitude do corpo físico e místico de Jesus, analisamos 2 a 10 passagens profundamente sobre a ótica da tradução ao meio da revista e atualizada. Primeiro, a profecia da Virgem e a exegese messiânica. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, na tradução árabe. Exegese hermenêutica. No Antigo Testamento, o termo hebraico almah, com A-L-M-A-H, designa uma jovem mulher em idade de casar que, no contexto hebraico, presupunha virgindade. A Septuaginta traduziu o termo de forma precisa para o grego como partenos, virgem, o mesmo vocabulário usado por Mateus. A encarnação cumpre o plano de Deus de habitar diretamente com o homem, Emanuel, que significa dizer Deus conosco, ou Deus estar conosco. Segundo ponto que eu quero abordar aqui é o cumprimento histórico e o termo grego de geração. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Exegese e hermenêutica. O termo grego para geração, no versículo 18, é Gênesis, que aponta para a origem ou criação de algo inteiramente novo na história humana. A exegese aqui do termo gerado nela, preste atenção, em alter genetem, indica que a concepção não resultou de um sêmen humano, que quer dizer andros, mas de uma intervenção criadora direta do Espírito Santo no ventre da Virgem. O terceiro ponto ao que eu quero dar ênfase aqui é sobre o verbo feito carne. A unidade substancial nos traz uma grande importância. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. A exegese e a hermenêutica que nos traz nessa exposição bíblica, o termo grego sarkes, ou carne, designa a natureza humana, concreta e frágil, excluindo qualquer docentismo, a heresia de que Jesus tinha apenas um corpo aparente. A exegese joanina testifica que o Logos eterno assumiu a plena condição humana para que pudesse ser o substituto perfeito na cruz. Quero aqui abordar, neste quarto ponto, a preparação divina do corpo de Cristo Jesus. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 5, que nos diz: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Vou ler bem compassivamente, mais uma vez, esta passagem de Hebreus 10, 5, da tradução ARA,
para que nós possamos ter uma boa explanação e conscientização da passagem bíblica aos Hebreus, que diz-nos, preste atenção, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me preparaste. A exegese e hermenêutica, citando o Salmo 40, na versão grega, o autor de Hebreus utiliza o verbo catartizo, preparar, equipar perfeitamente. O corpo de Cristo foi divinamente projetado e gerado sem a herança do pecado adâmico, constituindo-se no tabernáculo perfeito para a habitação da divindade. No quinto ponto, eu quero dar ênfase à descendência segundo a carne, ou seja, a linhagem real de Cristo. Acerca de seu filho, que, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Romanos 1, versículo 3. A exegese hermenêutica que o apóstolo Paulo faz em Romanos 1,3 equilibra a genealogia real com a soberania divina. O termo cata ou sarca, segundo a carne, ancora Cristo na história e na aliança davídica, enquanto sua filiação divina é atestada pelo Espírito de santidade através da ressurreição. Quero aqui dar uma trégua sobre este assunto e voltar um pouco para a geopolítica, demografia e liderança, passado e presente. A realidade demográfica e geopolítica do primeiro século. A Judéia, do primeiro século, era uma província periférica sob o domínio do Império Romano. Um caldeirão de tensões étnicas e religiosas. Na geopolítica passada, Roma exercia o poder imperial por meio de governadores como Pôncio Pilatos, o rei fantoches locais como Herodes o Grande e seus sucessores. A população era empobrecida, esmagada por impostos exorbitantes, o tributo a César e ansiosa por libertação militar. O povo era instigado, tanto política como religiosamente. A liderança política e religiosa, nós tínhamos o Sinédrio, dominado pelos saduceus, a elite aristocrática, a mais alta cúpula da sociedade judaica e sacerdotal. Colaboracionalistas como fariseus, zelosos, legalistas, focados na pureza ritual, controlava a vida espiritual de Jerusalém. Líderes como Caifás e Anás operavam um sistema que mercantilizava a fé judaica. Vamos agora fazer aqui um confronto com a geopolítica e a liderança nos dias atuais. A dinâmica de opressões e manipulações políticas do Templo e do Império Romano encontra fortes paralelos contemporâneos. A esfera, século I, época de Jesus. Dias atuais, século XXI. Poder imperial, Roma, Pax Romana. Hegemonia militar, imposição cultural e praxe garantida pela força das armas, superpotências globais, alianças militares modernas, sanções econômicas, é o que nós estamos vendo agora na atualidade, os Estados Unidos colocando sanções em diversos países, inclusive no Brasil, e a hegemonia tecnológica ocidental. Oriental, liderança política, Herodes, Pilatos, governantes pragmáticos que sacrificavam a justiça em prol da manutenção do poder e da ordem romana, chefes de Estado populistas e tecnocratas, líderes que operam por conveniência eleitoral, priorizando interesses de corporações e oligarquias em determinados detrimentos das populações vulneráveis. Tudo o que está acontecendo nos nossos dias é um reflexo ou um espelho de lideranças religiosas, tanto quanto políticas. Vejamos agora a parte religiosa. Anás e Caifás eram os sacerdotes que utilizavam o templo de Jerusalém como baluarte de ganância financeira e influência política. Teólogos da prosperidade e políticos religiosos, líderes atuais que mercantilizam o sagrado, negociando o rebanho por plataformas digitais informatizadas de poder secular e enriquecimento pessoal, exegese continuada e diálogo teológico. No sexto ponto, eu quero dar ênfase aqui sobre a pureza do cordeiro sem manchas, sem rugas, sem máculas do pecado.
Isso está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, da tradução árabe, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A exegese para 1 de Pedro, a que acabamos de ler, capítulo 1, versículo 18 e 19, tanto como a hermenêutica, Pedro recorre à tipologia do Antigo Testamento, amomos kai aspilos, repetindo, amomos kai aspilos, que quer dizer para que a expiação fosse eficaz. O corpo de Cristo não podia possuir mácula moral ou ontológica, o que valida a necessidade do nascimento virginal. No sétimo ponto aqui, eu quero dar ênfase aqui à semelhança da carne do pecado. Falar sobre a semelhança. Né? É algo muito parecido, né? Semelhante à carne do pecado. Capítulo 8, versículo 3 aos Romanos. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e no tocante ao pecado, com respeito a este, condenou o pecado na carne. O uso do termo grego hormoinoia, ou seja, homoiona, semelhança, é crucial. Cristo assumiu a carne humana real, mas sem a corrupção do pecado inerente ou inerente. Ele se identificou com o nosso corpo, ou seja, com a nossa fraqueza física, sem comungar de nossa queda espiritual. É nisto que consiste a diferença do corpo de Cristo para com o nosso corpo. É mais uma diferença. A descendência de Abraão e a identificação humana. E vamos voltar aqui para a diferença que há, né, aqui em Romanos 3, Romanos 8, versículo 3. Vamos ler novamente para entender melhor essa parte que fala sobre a semelhança do corpo de Cristo com o nosso corpo carnal. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne. Ou seja, Jesus veio em semelhança de carne, do pecado. Mas ele não participou de pecado algum, gente. E no tocante ao pecado, ou seja, e no tocante às nossas fraquezas, né, aos nossos pecados, com respeito a este, condenou, ou seja, a este o quê? A este pecado, né? Ao pecado da humanidade, né? A respeito a este, condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus, através do seu sacrifício, ele condenou o pecado do homem caído, decaído na sua carne, na sua própria carne, mas numa carne e num corpo que não havia pecado, sem mancha e sem rugas do pecado, né? Então, essa exegese e hermenêutica, o uso do termo grego, né, que é homoioma, semelhança, ou seja, essa semelhança é crucial. Cristo assumiu a carne humana real, certo? Porém, sem corrupção do pecado inerente. Ele se identifica, né, com a fraqueza física, sem comungar da nossa queda espiritual. Agora eu quero aqui fazer uma indagação e de forma explicativa, baseando-me em Hebreus capítulo 2, versículo 16, da tradução ARA, né, Almeida Revista e Atualizada. Né? Eu quero falar aqui sobre a descendência de Abraão e a identificação humana de Jesus. Né? Que diz-nos? Pois ele, de fato, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Hebreus 2,16. O termo grego aqui, para socorre, ou tomar para si, é apilambanetai. Cristo não assumiu a natureza angelical, né? Mas a natureza humana, biológica e histórica descendente de Abraão, tornando-se o sumo sacerdote misericordioso, levando o seu próprio corpo como a oferta do sacrifício para expiação dos pecados de toda a humanidade. Porém, só serão salvos aqueles que creem neste sacrifício e o confessam como seu único e suficiente Salvador. Ora, o mistério da piedade revelada na carne de Jesus. Vejamos bem, aqui 1 Timóteo 3,16, que diz-nos: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito. O termo grego aqui é panereto, ou seja, panerote, manifestado, revelado, mostrado. Denota a pré-existência do Logos, do Verbo de Deus,
Ele não passou a existir no ventre de Maria. Antes, aquele que já era eterno se fez visível e tangível no plano espaço-tempo de Deus para com a sua revelação salvífica a uma humanidade perdida, que é do grego encharque. Eu quero, neste assunto, falar sobre a unidade do corpo místico de Cristo. Aí é onde vem o que é de maior e revelador, tanto para a humanidade perdida e muito mais para a Igreja de Cristo. Para a Igreja universal, ou seja, para a Igreja católica, né? Não apostólica romana, mas para a Igreja católica de Cristo, universal de Cristo. Que esta unidade do corpo místico de Cristo, nós podemos encontrar em 1 Coríntios 12, 27, que diz-nos: ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros deste corpo. No entanto, amados irmãos, o termo que soma Cristol aqui se expande do físico para o eclesiológico. Ou seja, a igreja é a extensão histórica da encarnação de Cristo, agindo sob a direção de sua cabeça celestial. O corpo de Cristo, na tradução teológica, nós temos escritores como os pais da igreja, do século II ao IV século, como Irineu de Lyon, ou Irineu de Leão, a partir do ano 130 ao 202 depois de Cristo. Em sua obra clássica contra as heresias, Irineu desenvolve a teologia da recapitulação, afirmando que Cristo precisava assumir a carne humana derivada de Adão para poder redimi-la na cruz. Se ele não tivesse recebido de Maria a substância da carne, ele não teria recapitulado em si mesmo o homem original. Se o primeiro Adão teve sua existência a partir da terra, virgem pela vontade de Deus, era necessário que o último Adão também fosse gerado por uma virgem para restaurar toda a criação de Deus. Se não tivesse recebido de Maria a substância da carne, ele não teria recapitulado em si mesmo o homem original. Se o primeiro Adão teve sua existência a partir da terra virgem pela vontade de Deus, era necessário que o último Adão, que é Cristo, também fosse gerado por uma virgem para restaurar a criação. Vejamos agora Atanásio de Alexandria, do ano 296 a 373 depois de Cristo. Em seu tratado sobre a encarnação do Verbo, Atanásio enfatiza que somente o Criador do corpo humano poderia recriá-lo, livre da corrupção, o Verbo, percebendo que a corrupção humana não poderia ser desfeita, exceto pela morte, e sendo impossível para o Verbo morrer por ser imortal. Tomou para si um corpo capaz de morrer, a fim de que este corpo, participando do Verbo, pudesse satisfazer a lei da morte em lugar de todos. O Verbo, percebendo que a corrupção humana não poderia ser desfeita, exceto pela morte, e, sendo impossível para o Verbo morrer por ser imortal, tomou para si um corpo capaz de morrer, a fim de que este corpo, participando do Verbo, pudesse satisfazer a lei da morte em lugar de todos. Vamos agora ver a oratória de escritores dos dias atuais, do século XX ao século XXI. Nós temos aí um século de existência, onde C.S. Lewis, de 1898 a 1963, em Milagres, ele afirma, Lewis, a singularidade biológica e espiritual da encarnação. O grande milagre da história cristã é a encarnação. Se esse fato aconteceu, todas as outras dificuldades se desenvolvem. O fato de que o Criador entrou em sua própria criação, em um corpo de carne, é ponto onde o mito se torna fato histórico e transforma a própria matéria física. O grande milagre da história cristã é a encarnação. Se esse fato aconteceu, todas as outras dificuldades se dissolvem. O fato de que o Criador entrou em sua própria criação, em um corpo de carne, é o ponto onde o mito se torna fato histórico e transforma a própria matéria física. Vamos ouvir a opinião, a sugestão de John Piper, 1946, presente. Em seus escritos sobre a glória de Cristo na encarnação, Piper destaca a ação do Espírito Santo. O corpo de Jesus não foi o resultado de uma evolução natural ou de uma união decaída. O que estava gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo para que a santidade de Deus pudesse habitar em carne humana sem ser contaminada pelo pecado.
O corpo de Jesus não foi o resultado de uma evolução natural ou de uma união decaída. O que estava gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo para que a santidade de Deus pudesse habitar em carne humana sem ser contaminada pelo pecado. Isso dizia e fala Piper, né? É um escritor dos nossos dias atuais, inclusive de uma linha calvinista. A alusão à doutrina de Menos Simons é muito importante. Isso aqui, amados irmãos, estejamos atinados para a ênfase que Menos Simons dá sobre a doutrina da carne celestial. Celestial Fest, né? Menos Simons, influenciado por Melchior Hoffman, né? Deveria ser um alemão, com certeza, sustentava uma visão cristológica particular para resguardar a absoluta impecabilidade de Cristo. Não de Mary, mas em Mary. Para Simons, se Jesus tivesse herdado a substância física, ou seja, a carne, de Maria, ele teria herdado a semente decaída e pecaminosa de Adão. Portanto, Menon argumentava que Jesus foi concebido em Maria, mas não de Maria. O verbo feito carne no ventre, segundo essa perspectiva anabatista radical, o Espírito Santo gerou um corpo celestial puríssimo diretamente no ventre de Maria. Maria funcionou como um canal sagrado, um templo ou vaso que nutriu e deu à luz a Cristo, mas sem contribuir com seu material genético corrompido. Embora a ortodoxia patrística e as reformas magisteriais, Lutero e Calvino, né, tenham rejeitado essa visão por temer que ela enfraquece a verdadeira humanidade de Jesus, sua consubstanciação ou sua consubstancialidade conosco. A ênfase de Menon Simons destaca o zelo anabatista em afirmar que o corpo de Cristo foi uma criação nova e sem mácula, preservado inteiramente da depravação humana pelo poder gerado do Espírito Santo em Maria, nela, o que estava gerado nela. Né? Então, meus amados irmãos, nós podemos concluir com tudo isso que aqui falamos, que o ministério, a forma com a qual o corpo de Cristo foi gerado, né? Esse mistério é o pilar da nossa redenção. Desde as profecias do Antigo Testamento até as análises minuciosas do Novo Testamento, a Bíblia testifica que o nascimento de Jesus não foi um evento comum. A exegese dos termos originais, a qual nós expomos aqui, né, buscando recursos no James Strong e outros dicionários, nós podemos ver aqui que o nascimento de Jesus não foi realmente comum. Né? Porque a exegese dos termos originais, o pano de fundo histórico, geopolítico e os destaques teológicos através dos séculos convergem para uma verdade imutável. Ora, o corpo preparado para o Filho de Deus foi gerado nela, em Maria. Ou seja, não era propriamente dela, porque o que estava gerado em Maria foi por obra e graça do Espírito Santo. Essa é a diferença da geração do que foi gerado em Maria, certo? Que foi por obra e graça do Espírito Santo de Deus, né? Para o que fora gerado, né? Da forma com a qual Adão foi gerada. Né? Como atingindo com a sua queda, ele atingiu toda a humanidade. Né? Aí onde entra, aí Romanos, quando o apóstolo Paulo fala que porque todos pecaram. Né? Porque já nasceram, né? E que de forma hereditária, né? Tem em si, ou seja, neste corpo, nesta carne, né? O pecado de Adão, né? O pai universal da humanidade, digamos assim. Né? Então o homem herdou hereditariamente o pecado de Adão. Né? Há a diferença, sim, na geração do corpo de Cristo para com a geração da qual nós fomos gerados. É aí onde entra uma polêmica teológica e acadêmica, né, sobre a doutrina e os ensinamentos de Menon Simons, né, por sinal, são contundentes, fortes, precisos, né, aonde anula todo e qualquer tipo de, para os anabatistas, todo e qualquer tipo de dúvida sobre o corpo de Jesus. Né. Para os anabatistas, os anabatistas, de fato, são todos aqueles que assim creem desta forma, desta maneira, né, na qual nós podemos até, de forma, elogiar a fé desses piedosos homens e piedosas mulheres de Deus. Né? Que Deus possa iluminar nossa mente, né? E nos dar o entendimento, né? Porque o corpo de Cristo ele foi de fato preparado, né? Por Deus, né? Na pessoa do seu Filho. Ora, se Deus ele é o Criador de tudo, ele é soberano em tudo,
Ele é presciente, conhece tudo e todas as coisas. Né? Se Deus não tivesse já dentro dos seus planos e dentro das prerrogativas teológicas, das prerrogativas doutrinárias, né, das prerrogativas filosóficas do pensamento cristão, né? Deus não seria Deus se ele não tivesse previsto, visto, já na eternidade, né, a forma com a qual ele haveria de criar o corpo do seu filho. E deste filho que ele envia ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Este filho que veio ao mundo e que disse: Vinde vós a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, de Mateus 11, versículo 28 ao 30. Né? Este filho que foi gerado nela, foi gerado em Maria, pela ação direta, santa e soberana do Espírito Santo de Deus. Cristo assumiu a nossa humanidade para carregar sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, né? Como fala Isaías capítulo 53, versículo 5, mas ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas, né, feridas nós fomos salvos. Jesus levou sobre si, naquele corpo divino, santo, sem mácula do pecado. Essa é a diferença. E que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus, diferentemente de nós. Né? Jesus foi gerado, o que estava gerado nela, né? Não era dela, era de Deus, era por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Né? E que de forma ali, Jesus, ele nos deu esse presente, esta dádiva de vir ao mundo e de salvar-nos, porque cremos no unigênito Filho de Deus. Cristo assumiu esta humanidade para carregar sobre si as nossas dores, fraquezas, tornando-se o único elo perfeito entre Deus, que é santo, e a humanidade caída. Se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele o fez para que nós fôssemos reconciliados com ele, ou seja, com Deus o Pai. Hoje, esta mensagem do corpo de Cristo convida-nos, amados irmãos, né, a uma decisão, para que esta questão não nos distancie, mas nos aproxime de Deus. E devemos render-nos à soberania da hermenêutica e da exegese das Sagradas Escrituras, a este Jesus que santificou a história humana, assumindo um corpo mortal para nos dar a vida. Deixe o pecado e deixemos as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e que possamos estarmos na luz verdadeira que é Cristo Jesus, para que esta encarnação lá na cruz, lá no Calvário, possamos também estarmos crucificados juntamente com Cristo Jesus. Pois para a igreja, nós somos corpo místico de Cristo, hoje na terra. Que possamos manifestar a pureza, o amor e a justiça de nossa cabeça celestial em meio a um mundo político e espiritualmente corrompido. Agradeço aqui, primeiramente a Deus, o Criador e sustentador de tudo e de todas as coisas, que em sua infinita compaixão e graça nos enviou o seu Filho unigênito sobre a forma humana. Agradecemos aos nossos irmãos e ouvintes que estão neste momento a ouvir esta mensagem. Temos o privilégio da comunhão e pela a sua atenção dispensada, né, a esta exposição sobre o corpo divino de Cristo Jesus. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, amados irmãos, em o nome de Jesus. Que todos nós possamos dizer: assim seja, amém, Senhor. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Deixe aqui suas sugestões, suas opiniões, né, que você possa sugerir, que você possa falar, ter essa liberdade de falar, né, o que você acha, se você é a favor ou contra, e se você tem alguns pontos contra esta mensagem, que você possa fazer o seu manifesto para a glória e o nome de Jesus. Um abraço fraterno, a paz do Senhor.